meio-dia e 41 aqui. Um parênteses, na verdade, para receber o doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Como estão as coisas? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Oi, boa tarde, Mauro. Obrigado por me receber e obrigado por promover o debate também sobre a charcutaria, que estava interessante, eu estava escutando um pouquinho. A gente vai entrar num outro assunto aqui, completamente diferente aqui da gastronomia que a gente está tratando, para falar sobre o plenário do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria na semana passada, né, para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello na ação em que ele é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, isso tudo dentro do âmbito da Operação Lava Jato. O senador teria recebido 20 milhões de reais em propinas, num caso envolvendo a BR Distribuidora, e esses crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. Bom, isso que aconteceu na semana passada, doutor Fernando, foi a formação da maioria para essa condenação, mas o julgamento será retomado ainda essa semana, na quarta-feira, exatamente, para definição da pena, correto? Que tipo de pena ele pode pegar? Mauro, é um assunto um pouco mais indigesto, com certeza, mas é um assunto um pouco histórico para o país. O, a pena, a pena pode ser ainda revisitada porque formou-se uma maioria em torno do voto do relator, que é o Edson Fachin, né? Numa condenação bastante considerável, porque a pena total está em 33 anos, então é uma pena que obrigatoriamente tem que ser cumprida, inicialmente cumprida no regime fechado, e significa prisão. Tem 5 votos, salvo engano, já por essa condenação. Mesmo o voto que é parcialmente divergente do ministro André Mendonça, ele retira uma das capitulações que é de organização criminosa, e ele entende que é associação criminosa. Para leigo, talvez não tenha, é uma sutileza só, organização ou associação, mas tem uma diferença de pena considerável. Ele foi condenado em corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo voto da maioria. Então, o André Mendonça só está votando para tirar um desses crimes e substituí-lo por outro. É uma condenação significativa. Hoje ele não tem cargo público, né? Ou pelo menos tem um cargo eletivo. Ele já não é mais senador, o Fernando Collor de Mello. Agora, como é que a defesa se movimenta, doutor Fernando? Quais são as alegações? Olha, Mauro, o que a defesa argumenta, e dá para ter um retrato disso pela sustentação oral do Dr. Marcelo Bessa, é, são, basicamente o que foi produzido na instrução em matéria de prova. Ele está sendo condenado por corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, tudo decorrente de contratos daquela UTC, Engenharia, não sei se vocês se lembram dela, na época da Lava Jato ela foi muito comentada, com a BR Distribuidora. Tem e também vocês devem se lembrar de uma figura também bastante comentada na época, o Alberto Youssef. Ele disse que os pagamentos para um certo senhor Pedro Paulo Bergamassi, Leone, eram pagamentos que eram de propina, que o destino final era o próprio Collor. Ele disse isso em relação a esses contratos. Já a UTC diz que não. Então, a defesa se utiliza dessa divergência de declarações para argumentar que não tem provas da culpa do Fernando Collor de Mello nessa corrupção passiva, que é o delito base que está sendo imputado a ele. Bom, sobre os direitos políticos do ex-presidente Fernando Collor, o que pode acontecer? Tem que esperar mesmo o que vai acontecer agora na quarta-feira, lá no Supremo, ou já temos essas informações? Ele já perdeu direitos políticos uma vez, né, quando recebeu impeachment em 1992. Caso condenado novamente, ou melhor, né, caso condenado nesse caso, ele perderá os direitos políticos de forma automática, ele se torna inelegível. Uma coisa é O... direito político, o direito de votar, e a outra de ser votado. Eu acho que Sim. até essa pergunta vai mais se ele poderá ser votado. Não poderá ser votado. E sobre recurso, já a defesa se movimenta nesse sentido desde já, ou tem que esperar tudo acontecer na quarta-feira? Não, tem que esperar tudo acontecer, tem que esperar sair o acórdão, tem que esperar ele ser publicado. O acórdão é o texto final do julgamento, aí poderão opor algum recurso
em que tem um efeito modificativo da pena ou da própria condenação. É. Como é que fica nesse caso? A gente tem 10 ministros agora, né? Porque o Lewandowski se aposentou e ainda não houve a reposição, né? No caso de empate, como é que fica? Então, o caso de empate em habeas corpus era sempre resolvido em favor da defesa, mas aqui a gente já formou uma maioria, né? Existe uma maioria pela condenação, são 5 votos no sentido do relator, incluindo dele próprio, e mesmo o voto divergente é pela condenação, já tem uma maioria. Pelo Muito bem. menos para ele ser Sim, condenado, né? sim. Para te agradecer, doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, aqui pela explicação a respeito desse assunto, e a gente volta a se falar na semana que vem. Obrigado, Mauro. Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes e aos demais participantes.